Sempre que a gente começa algum ano, tem várias perguntas e questionamentos, do tipo, quais são as melhores ações para comprar para esse ano? Quais são os melhores fundos imobiliários para comprar esse ano? O que vai subir, o que vai cair, tá? Eu tenho plena convicção que um dos melhores analistas de fundo imobiliário do Brasil, o Ricardo, que é analista da Speech, e aí eu troquei uma ideia com ele e perguntei, Ricardo, quais são os 3 melhores fundos imobiliários para 2023? Ele me fez um estudo muito bacana, eu vou compartilhar com vocês os 3 melhores fundos imobiliários para 2023 e que você consegue investir com menos de R$100. Olha que loucura! Então, a gente começar, pedido é simples, clica no botão de curtir, missão, entreguei o vídeo para você, você me retribui com esse botão de curtir e se inscreve no canal, tá bom? E se inscrever só se você de fato quiser fazer parte dessa galera, se você quiser ser meu aluno aqui no YouTube, se você me considerar como seu professor de alguma forma. Então vamos lá, antes de eu entrar aqui nos 3 melhores fundos imobiliários para 2023 com menos de R$100, eu quero que você entenda uma coisa. O fundo imobiliário tem uma característica muito bacana, onde você investe no fundo imobiliário, você compra uma cota de fundo imobiliário e todo mês ele vai te pagar algum rendimento por mês. Ou pelo menos essa é a grande ideia. Esse é o grande objetivo. A ideia é que entre todo mês um dinheirinho na sua conta e você pega essa grana e use para comprar novas cotas. O que acontece? Se você compra uma cota de fundo imobiliário por R$100 e esse fundo imobiliário te paga R$1 por mês, esse R$1 vai ficar na conta, porque você não vai poder fazer nada com ele. Então o investidor ele tem quase que uma barreira até o momento que ele atinge 100 cotas. Porque quando ele tem 100 cotas de R$100, ele vai ganhar R$100 de dividendos por mês. Então, a partir desse momento, o investimento dele se torna exponencial, porque a cada mês que passa, ele consegue comprar uma cota a mais. E aí o investimento dele começa a pagar cada vez mais mensalmente. Isso daqui é o que a gente chama de Magic Number. Quando você atinge um Magic Number, o seu investimento em fundo imobiliário se torna exponencial. É isso que você tem que buscar. Eu vou calcular para você o Magic Number de cada uma dessas 3 opções de fundo imobiliário, tá bom? Como que você calcula o Magic Number? Com essa forma que está aí na tela, caso você precise. Vamos começar então com a primeira dica aqui do Ricardo. Primeira opção, KNCR11, Kinea Rendimentos Imobiliários, Fundo de Investimento Imobiliário, FII. O que é esse fundo imobiliário? Ele é um fundo imobiliário, para começar, a ser negociado ali a R$ 97,60. Então, com R$ 97,60. Sabe aquela grana que às vezes você vai usar para ir numa festa, na balada, no jantar? Pô, se você vai no restaurante japonês e vai gastar R$200, você tem uma decisão. Você vai comer aqui e gastar R$200 ou você vai comprar 2 cotas de fundo imobiliário e ganhar rendimento todos os meses? São decisões. Você é livre para tomar decisões, mas você é escravo da consequência. Então, esse fundo imobiliário, R$ 97,60, ele é um fundo imobiliário de CRIs. Ele é um fundo de CRI. CRI é um papel, é um ativo de renda fixa, tá? A gestão é do Kinea, ou seja, do Itaú, e é uma carteira que basicamente tem CRIs atrelados ao CDI. Então, o fundo tem dentro dele papéis CRIs que pagam algo próximo de CDI mais 2,5% ao ano, tá? Uma rentabilidade acima do CDI. E além disso, o fundo imobiliário está sendo negociado com um deságio. O que é um deságio? Significa o seguinte, poxa, se eu tenho aqui, por exemplo, R$1 bilhão dentro do fundo, na conta, e o fundo está sendo negociado a 900 milhões de reais, eu tenho um deságio de 10%, né? Estou podendo comprar 1 bilhão por 900. Então, o fundo tem um deságio de 3%, tá? Por que isso acontece? Oscilações do mercado, tem uma série de motivos. Então, nesse momento, o fundo tem um deságio de 3% e o dividend yield desse fundo hoje é 13,52% ao ano. Lembrando que o rendimento é isento de imposto de renda para você que é investidor pessoa física. O que o Ricardo embasa dessa análise dele? Ele diz que os sinais dados pelo novo governo, eles acenderam a luz amarela do mercado em relação ao cenário de juros. Porque tem muita gente que começou a ficar com muito mais medo agora da economia pela escolha de ministro e decisões políticas mesmo econômicas. E aí os gastos públicos podem subir, já que talvez não tenha mais teto e etc. e toda aquela coisa, E se os gastos públicos subirem, inflação sobe. Se a inflação sobe, tá? É natural que de alguma forma a taxa de juros também suba. Por mais que o cenário seja improvável, é possível que o Banco Central suba o juro com o aumento de preços. E se a Selic ficar elevada em 2023, o KNCR11 pode ter um dividend yield estimado entre 13,5% e 14,2% ao ano, tá? E descendo aqui, só para vocês terem uma noção,
O KNCR pagou em dezembro 1,20 na cota, o mês anterior 1,10, depois 1,10, 1,20, 1,20, 1,30, 1,15, 1,5, 1,8, 0,97. Então assim, se eu fosse pegar o último mês, né, se eu fosse pegar aqui 1,20, então o Magic Number seria 81,3. Então se você tiver 82 cotas, você atingiu o marco da exponencialidade nos fundos imobiliários em KNCR, tá? Perguntar um negócio, eu tô pensando aqui, será que faz sentido a gente fazer um vídeo também com uns top 3 ações para 2023? Se você quiser que eu faça isso, deixa nos comentários. Se tiver bastante gente falando isso, a gente pode cogitar fazer a mesma coisa, tá? Mas só se vocês quiserem, porque, enfim, né, eu já invisto meu dinheiro, vocês sabem como, mas se vocês acharem que é pertinente, deixa nos comentários. Vamos então para a segunda opção aqui do Ricardo. A segunda opção seria CPTS11. CPTS11 é um fundo imobiliário, obviamente, que tem também CRI, tá? Gerido pela Capitânia, é uma gestora super respeitada, a gente já gravou com eles aqui no Grupo Primo, lá atrás, quando eu era assessor de investimentos, eu distribuía fundos da Capitânia. E esse fundo imobiliário ele é formado por 70% de CRI, só que esses CRIs, ao invés de serem atrelados ao CDI, eles são atrelados à inflação. Então eles pagam IPCA mais alguma coisa. E 26% da parcela do caixa desse CRI está em caixa, né? Então não está investido em outros títulos, né, como os CRIs, tá? Então se eu for considerar a cota na casa dos R$ 81,61, que é o preço que ele está sendo negociado, a carteira de CRIs é precificada em inflação, ou seja, IPCA mais 9,1% ao ano. E se eu tirar taxas e tudo isso, taxa de administração, ele fica com IPCA mais 8,1%. É muito difícil você encontrar uma renda fixa pagando IPCA mais 8,1% isenta de imposto de renda para o investidor pessoa física, tá? E além de tudo isso, o fundo imobiliário ainda negocia com deságio de 7,7%. Né? O P sobre VP dele está em 0,92. Então, além de pagar depois da taxa de administração 8,1% acima da inflação, ainda tem um deságio de 7,7%, ou seja, um desconto de 7,7%. O dividend yield hoje do fundo é de 14,79%. Qual que é a racional do Ricardo aqui, né? Além desses números que eu acabei de passar? É que os meses de deflação, eles geralmente prejudicam os fundos imobiliários de CRI, né? Como foi o caso desse fundo imobiliário. E o IPCA do último Boletim Focus está projetando um IPCA acumulado em 2023 na casa dos 5,3%. Qual que é o resultado disso? Renda de dividendos mais ganho de capital por conta do deságio do fundo. Ele está com deságio alto. Inclusive, essa é a segunda vez, tá, que o CPTS tem um deságio desse tamanho. A última vez foi em abril de 2020. Tá? Então não é sempre que isso acontece. E a terceira opção aqui, a cereja do bolo, né, que o Ricardo coloca pra gente, é o PVBI 11. O que é o PVBI 11? Ele é um pouquinho diferente, não é um fundo imobiliário de papéis, como os que eu citei antes. Ele é um fundo imobiliário de escritório. Tá, então imagina que ele é dono de vários escritórios por várias regiões nobres muito interessantes. A gestão é do VBI. Eles têm um portfólio AAA. O que é um portfólio AAA? É um portfólio, né, de empreendimentos de alto padrão. Então sabe quando você vai num imóvel da Faria Lima, por exemplo, bonitão, novo, moderno, com vários selos, etc. Isso aqui é um imóvel alto padrão. Sabe quando você vai às vezes em um imóvel na Paulista, pô, muito icônico, mas já meio envelhecido e tal? Muitas vezes ele já não é um imóvel de alto padrão. Esse fundo, ele tem 100% do Park Tower Jardins, 50% do Faria Lima 4.440, super famoso esse daqui, tem 50% do Union Faria Lima, que está em desenvolvimento, ele tem também 11% das cotas do HAAA11, né, que é um fundo imobiliário de Lajes da Red Investments, e tem uma estratégia também parecida, ou seja, foca em ativos AAA. Então esse daqui é um fundo imobiliário que foca em imóveis AAA. O fundo imobiliário hoje está sendo negociado a R$ 88,18, ele está sendo negociado com um deságio super alto. O P sobre VP dele está 0,87. Só que ele vendeu um ativo dele por um preço muito mais alto do que isso, então talvez o deságio esteja maior ainda. O dividend yield hoje do fundo ele não é tão alto quanto os que eu citei anteriormente, é um dividend yield ali de 7,52% ao ano. Se for comparar com o CDI, não é a maior coisa do mundo, mas se você for considerar o preço que os imóveis estão sendo negociados, aí talvez aqui possa ser uma boa opção, segundo o Ricardo. Recentemente, esse fundo imobiliário ele negociou a venda da participação dele na torre BJK a um valor equivalente a R$
38.700 o metro quadrado, ou seja, 24% acima do valor patrimonial do imóvel. Esse lucro vai ajudar bastante o imóvel, obviamente, a se desalavancar, fazer uma série de operações e vai ser muito bom para o cotista. E hoje, olha só, o portfólio do fundo está precificado abaixo dos 22 mil o metro. E ele acabou de vender, né, a participação dele sendo precificada a 38.700 o metro. Então, será que não tem uma oportunidade aqui? Segundo o Ricardo, tem, né? E além disso, o PVBI11 tem potencial para distribuir 10,8% de renda ao longo de 2023. E com essas três opções aqui, encerramos as recomendações do Ricardo para esse ano. E aí, será que foram boas? Faz sentido? Ó, se tiver R$300 aqui, dá para você comprar hein? E já ter rendimentos ali todos os meses. Enfim, claro que isso aqui não é uma recomendação minha, obviamente é uma análise do Ricardo, mas que talvez faça sentido você considerar para sua carteira, tá? Então é isso aí. Me conta o que vocês acharam. Um grande abraço e tchau!